E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Clash do Bruxo. Eu sou o Bruxo e venho trazendo mais um videozinho de Clash pra vocês aqui hoje. Hoje com o desafio do Canhoneiro no Clash Royale. Eu acabei completando o desafio já, eu fiquei 12/1, infelizmente eu perdi uma partida. Que eu acabei vacilando, vou mostrar no vídeo pra vocês. Mas enfim, eu já acabei completando, eu vou trazer o replay pra vocês. Lembrando que eu treinei bastante, você entende, nessas partidas que tem aqui disponíveis. E eu vi que muita gente estaria utilizando o famoso deckzinho bait. Então eu já preferi, você entende, montar esse deck aqui. Foi o que eu utilizei. E também postei nos shorts do YouTube, você entende? Já postei, acho que 2, se eu não me engano, ou 3. Enfim, esse é o nosso deck, você entende, tem o que? A nossa bruxa mãe. Eu peguei muito deck que tava utilizando cartas baits e até mesmo deck de cemitérios. E, tipo assim, funcionou muito bem. Eu ganhei, você entende, 12 partidas. Infelizmente perdi uma porque eu acabei vacilando no posicionamento. Não prestei muita atenção em que ser meio ofensivo. Então, acabei perdendo por muito pouco, você entende? Eu não consegui empatar a partida e levá-la pra morte súbita. Mas, enfim, eu vou estar trazendo o replayzinho pra vocês aqui. Infelizmente eu não... Eu terminei ela. Essas daqui são guerra de clãs. Enfim, você entende? Essa daqui foi a última partidinha. Foi 1, 2, 3, 4. Tem bastante, você entende, partidas aqui. Essas daqui foram de guerra de clã também. Agora essa daqui já foi do desafio do canhoneiro. Essas daqui também, essas daqui também. Esse daqui foi um deckzinho que eu tô testando talvez pra trazer no canal de balão. Enfim, foram ótimas partidas, eu não vou mentir, você entende? Foram partidas excepcionalmente boas de certa forma. Vamos estar assistindo essa daqui, porque essa daqui foi a última partidinha que eu joguei. O nosso adversário já começou mandando aí, você entende, emojizinhos e tudo mais. Ele já cometeu um erro aqui gigantesco, porque ele já começou, você entende, atacando o dragãozinho, o baby dele. Ele já começou com o cemitério e pro azar dele, pra minha sorte, você entende, eu já estava com a bruxa mãe em mãos e eu já consegui um contra-ataque gigantesco, você entende, tanto que nesse contra-ataque eu já fechei a torre dele. Aí ele colocou a lápide, você entende, e só piorou a situação pra ele. Nosso adversário, de certa forma, ele já meio que desistiu. Eu já acumulei muita tropa em campo. Ele não tinha mais o que fazer, e lembrando que ele também estava utilizando a bruxa mãe dele. Então, nesse desafio, você entende, você tem que se ligar, porque você vai acabar pegando, você entende, muito deck desse estilo. Muitos jogadores vão estar utilizando, você entende, o deck, você entende, com a bruxa mãe. Por conta de ter muita gente utilizando cemitério, tem muita gente utilizando, você entende, log bait, tem muitas cartas baits. Esse daqui eu peguei um adversário que estava utilizando um deckzinho, de certa forma, diferente, de gigante elétrico. Aqui nesse exato momento, quando ele fez a jogada do gigante elétrico junto, você entende, com a pirotécnica, eu imaginei que ele pudesse estar utilizando a famosa mini P.E.K.K.A, você entende, no deck dele, mas enfim, ele estava utilizando o Mega Cavaleiro, e isso foi muito bom pra gente, porque deixou o deck dele muito pesado, por conta desse ciclo dele que ele tem. Nesse exato momento eu pensei que ele jogaria a mini P.E.K.K.A, ele acabou não jogando, ele tem o Mega Cavaleiro, como eu já disse, acabou vacilando, eu consegui passar um ótimo dano na torre dele. Aqui eu consegui fazer uma ativação excelente de torre. Não tomei o salto, você entende, do Mega Cavaleiro dele, e consegui puxar pra minha torre. Lembrando que nessa partida aqui eu fiquei um pouco mais defensivo, porque eu não conhecia tão bem o deck dele. Eu sabia que, dependendo do potencial, principalmente por conta de ter um gigante elétrico, ele poderia acabar, você entende, fazendo um contra-ataque muito grande caso o meu ataque, você entende, não desse certo para derrubar a torre dele. Principalmente das combinações de carta que ele já estava utilizando. Nesse exato momento eu sabia que ele ia pegar, você entende, já estaria utilizando, você entende, o gigante elétrico na frente, claro, junto com a mini P.E.K.K.A dele, você entende, atrás. Então eu já tinha as flechas preparadas em mãos. Aqui eu utilizei os esqueletinhos evoluídos, não foi uma ótima ideia, porque ele também está utilizando a Valkyria. Lembrando, nesse desafio do canhoneiro e qualquer outro desafio que tá tendo aqui, até mesmo torneio real, onde você tem duas possibilidades de utilizar duas cartas evoluídas, não importa. Lembre-se, mesmo que seu adversário tenha a Valkyria ascendente na mão dele, ele não tem, se entende, a Valkyria evoluída, pelo menos não nessa temporada, a não ser quem compra o PES Royale, ou se entende, jogar o desafio da Valkyria evoluída, que vai vir, eu acho que semana que vem, se entende, que vai estar entrando aqui. Eu já fiz um ciclo excelente, ascendente de tornado, com
flechas para poder tirar, você entende, essa pirotécnica dele de campo, e isso facilitou muito uma defesa. Aqui eu já consegui fazer uma defesa, eu já estava preparando um ataque, você entende, com o cemitério, mas ainda estava meio receoso, estava esperando, você entende, um elixir duplo, você entende, poder montar uma estratégia, você entende, melhor. Aqui eu também já sabia que ele iria tentar vir, você entende, com o gigante elétrico, você entende, atrás desse mega cavaleiro dele para poder fazer um combo forte. Então eu já comecei a preparar minhas cartas na parte de trás, você entende, colocando a mini peca para poder tirar ali, as flechas para poder tirar, você entende, essa pirotécnica dele, para poder, você entende, evitar, você entende, um dano maior na minha torre, você entende. E aqui eu já consegui um contra-ataque. Eu vou, se não me engano, eu ia tentar fazer a utilização, você entende, do tornado para poder conectar o Cavaleiro Dourado na torre dele, só que não foi nem necessário, você entende, porque querendo ou não, o canhoneiro, para quem não sabe, você entende, ele demora um pouco para atacar, você entende, as cartas do seu adversário. Então, de certa forma, todo deck bait, você entende, vai ter sim vantagem, você entende, contra ele. É por esse motivo que eu montei um deck de 3.4 com um ciclo de cartas rápidas, principalmente um campeão. Se você não quiser estar utilizando o Cavaleiro Dourado, quiser estar utilizando o Pequeno Príncipe, pode ficar à vontade, mas eu acho o Cavaleiro Dourado interessante. Aqui mais um, você entende, adversário com cemitério e com um deckzinho completamente estranho, né? Porque ele também está utilizando o Goblinzão Gigante. Aqui eu consegui fazer muitos porcos, eu vou conectar, você entende, o Cavaleiro Dourado no Pequeno Príncipe, causando um ótimo dano dele, você entende, podendo tirar ele de campo. Enfim, eu acho interessante o Cavaleiro Dourado pela combinação do nosso Tornado, você entende, nessa partida. Lembrando que eu coloquei as flechas do Tornado, você entende, pelo simples motivo de ter barril de Goblins e tudo mais. E eu poder fazer a ativação da Torre do Rei, você entende, você entende, uma ajuda melhor, você entende, na defesa da minha torre, onde tem um canhoneiro, porque a Torre do Rei, você entende, ela atira normal, ela não atira igual o canhoneiro, então atira mais rápido, você entende, e você consegue fazer uma defesa melhor e evita tomar tanto dano na sua torre. Eu não esperava nem um pouco, você entende, por esse goblinzão gigante dele direto na torre do jeito que ele fez. Eu não, de certa forma, na verdade, eu não imaginava, você entende, que ele estaria utilizando, você entende, essa carta, principalmente por conta dele já estar utilizando uma mini peca, você entende, você entende, o cemitério. Então não fazia tanta ideia assim. Mas enfim, aqui eu comecei a assumir uma postura mais defensiva também, você entende, porque tem muitos jogadores que vai estar com deck maluco, você entende, outros vão estar com os decks assim, padrão, você entende, mas vai ser bem raro, pelo menos eu, você entende, nas 12 partidas que eu joguei, você entende, que foram 13 por conta que eu perdi uma. Eu mesmo, você entende, não encontrei nenhum jogador com Lava Hound, nem mesmo, você entende, com Golezão de Pedra, e muito menos, você entende, com deck de balão de corredor, pelo simples motivo, você entende, do canhoneiro. Mas, bom, eu não sei vocês, mas enfim, é por esse motivo também que eu adaptei, você entende, a mini peca nesse deck, pelo motivo ser mais simples de poder pegar. Aqui eu já subi para dar 3 coroas nele, mas ele vai ciclar as flechas dele, se eu não me engano. Isso mesmo, ele quase tomou 3 coroas aqui. Mas enfim, a mini peca, você entende, eu fiz a adaptação dela colocando ela nesse deck pelo simples motivo das cartas tanques contra o Goblinzão, o Gigante Elétrico, como vocês já viram, você entende, e algumas outras demais cartas também que ela auxilia muito. Ela é uma carta de baixo custo, custa 4 de elixir, mas causa um dano absurdo, você entende, e isso é excelente pra gente, entenderam? Esse deck aqui, na verdade, como eu falei pra vocês, eu estava treinando, você entende, no desafio que já disponibiliza, você entende, pra gente poder tá vendo como que vai ser o desafio. Essa partida aqui eu acabei perdendo, vocês podem olhar, você entende, foi um deckzinho bem diferente, né, ele não tinha de certa forma uma condição de vitória, mas eu acabei vacilando muito, vocês vão ver no meio da partida. Enfim, eu fui treinando e eu vi que muita gente, por conta do canhoneiro ser muito lerdo de certa forma para poder atirar as bolas de canhão dele, eu vi, aqui eu já comecei vacilando um pouco, você entende? Mas eu consegui fazer uma defesa, eu quis subir com tudo pro ataque, só que não foi tão bom. Mas enfim, e eu percebi que muita gente estaria utilizando carta bait, porque querendo ou não, o canhoneiro contra um deck de balão
O canhoneiro, você entende, sozinho, ele vai, você entende, de certa forma, tirar, você entende, o balão de campo com 3 a 4 tiros. Você entende? Provavelmente 2, talvez 3, assim, vamos chutar 3 no máximo. Ele vai tirar, você entende, o balão de campo. E o corredor, então, nem se fala. Então eu já olhei assim, eu falei, poxa, muita gente vai estar utilizando o famoso deck bait, né? Vai ter muita gente com log bait, deck de cemitério, você entende? O famoso mega bait, é, vários outros, o famoso log bait de 2.6, utilizando bastante, principalmente porque todas as cartas estão disponíveis, mesmo que você não tenha, você entende, elas no seu deck, elas estão disponíveis aqui no jogo no nível de torneio, que é o nível 11. Então muita gente iria estar fazendo deck bait, por esse motivo eu já criei esse deck aqui e já logo coloquei a Bruxa Mãe e o Cavaleiro Dourado, você entende, por conta dessas cartas bait pelo dash dele, e a Bruxa Mãe por conta de poder fazer porquinhos, as flechas e também um Tornado, você entende, para poder tirar essas cartas. Aqui eu vacilei muito nos esqueletinhos evoluídos, eles nem tiveram tempo de reação em campo e aí eu acabei tomando muito dano. Tive que puxar com Tornado, você entende? Foi aqui que, de certa forma, eu comecei a perder a partida. Por conta de certos vacilos assim, você entende? A partida acaba... não fluiu tão bem, de certa forma. No final, vocês vão ver que eu deixei a torre dele com pouquíssima vida. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu teria conseguido empatar e provavelmente eu teria virado, você entende? Essa partida. Mas, infelizmente, não foi o caso. Esse foguete dele, você entende? Me peguei de surpresa. E esses esqueletinhos dele também evoluídos me pegaram de surpresa, porque mesmo utilizando as flechas, eu não consegui tirar esses esqueletos dele de campo. E isso foi muito complicado. A parte boa, você entende, é que não conseguiu conectar na minha torre, senão seria 3 coroas com toda certeza. E é por esse motivo também que eu estou utilizando os esqueletos evoluídos, você entende, em vez de estar utilizando outra carta, porque os esqueletinhos evoluídos, eles pegam muita vantagem, principalmente, você entende, contra deck baits, assim, você entende, por conta dos decks baits terem muitas cartas aglomeradas. Deixei com 56 de vida, ele ainda mandou um risinho, né, por conta dos decks baits ter muitas cartas juntas e os esqueletinhos pegam super vantagem. Enfim, aqui infelizmente não deu pra clicar, né, mas fazer o que? Vou trazendo mais uma partidinha, acho que essa daqui é a quarta ou a quinta, não contei muito, fiquei falando com vocês. Aqui esse entente foi meio ruim, ele vai utilizar as flechas, utilizou as flechas. Aqui a parte foi ruim porque eu não comecei com a nossa querida Bruxa Mãe, se eu tivesse começado com ela eu já teria derrubado a torre dele. Mas enfim, a parte boa aqui é que ele também não estava sabendo que tipo de deck era o meu. Eu também, se entende, não contava que ele teria, se entende, o gigantão, se entende, evoluído, se entende aí. Foi de surpresa de certa forma. Mas enfim, ele não sabia da minha Bruxa Mãe. Mas agora eu tive que colocá-la em campo. Mas ele não sabia dessa Bruxa Mãe. Então foi muito bom porque a gente pegaria muita vantagem, se entende, principalmente tendo o cemitério, se entende, dele quando ele fosse jogar. E o nosso deck é de um ciclo muito rápido. É um deck de 3.4, mas, por exemplo, quando você coloca uma carta campeã em campo, você entende, você cicla muito rápido. O nosso, você entende, Goblin com dado, custa 3 de elixir, ele causa dano, consegue defender, você entende, o cemitério praticamente sozinho, você entende. Sem falar, você entende, dos esqueletinhos, do tornado, das flechas. Sem falar, você entende, da Bruxa Mãe também, que pega muita vantagem, tá pegando vantagem em todas as partidas que você tem, por conta... Como eu já disse, vou repetir, as cartas baits. Tem muita gente utilizando carta bait. Então a Bruxa Mãe, você entende, para esse desafio, você entende, eu acho que você tem a obrigação de ter ela no seu deck. Porque você vai conseguir pegar muita vantagem. Aqui ele acabou vacilando muito, mesmo que ele tacasse o veneno aqui, você entende, não iria adiantar. Porque ele já me ajudou automaticamente ativando a minha torre. E olha o tanto de porcos que a gente fez. Olha o tanto de porcos. E aqui eu já comecei a partir pro ataque, eu tava segurando um tornado para tentar puxar a pirotécnica dele, caso ele colocasse ali em campo. E ele colocou, então eu já fiz logo a ativação, só que eu acabei puxando errado e não tirei ela de campo. E isso foi muito complicado, porque ela vai dar um apoio, você entende, extra pro gigante real dele. Mas eu tenho as flechas, então eu já consegui tirar, e aqui eu vou fazer a utilização dos esqueletinhos. Foi uma ótima defesa, infelizmente, você entende, ele tinha as flechas. Se ele não tivesse as flechas e nem mesmo a Valkyria, ou se ele tivesse com muito menos LX, daria pra mim ter subido com um contra-ataque gigantesco.
Aqui mesmo ele sabendo, você entende, que eu tenho a bruxa mãe, ele já jogou ela o cemitério novamente. Já consegui criar muitos porcos. Já joguei, você entende, do outro lado, forçando, você entende, o cemitério com P.E.K.K.A. A nossa P.E.K.K.A, você entende, tirou a dele, você entende, ele teve que gastar, você entende, o poison dele do lado de lá. E eu fui subindo, você entende, com mais cartas e defendendo, pensando talvez nele jogar um cemitério. O gigante, você entende, aqui do lado de cá eu ia colocar a P.E.K.K.A e iria fazer uma defesa super tranquila e boa. Lembrando, esse deck tá muito forte. Eu só perdi aquela partida por burrice, de certa forma, né? Por querer, se entende, ir demais, mas infelizmente não deu certo. Lembrando, se quiser tirar o Cavaleiro Dourado, pode tirar, você entende? Você pode colocar talvez o Rei Esqueleto, você entende? Ou até mesmo a Rainha Arqueira, porque ela tá com 8 segundos a mais de invisibilidade, utilizando a habilidade dela. Ou até mesmo um Pequeno Príncipe, mas eu recomendo que esteja utilizando o deck desse jeitinho. Agora, se você tiver mais habilidade com uma outra carta e quiser adaptar nesse deck, fica à vontade, você entende? Se você tem mais habilidade com ela, você entende, do que um Cavaleiro Dourado, ou uma Mini P.E.K.K.A, ou você entende, se você tem mais habilidade utilizando outro tipo de evolução, você entende, sem seus esqueletinhos, fica à vontade, o deck é livre, você entende, você vai estar utilizando, mas eu completei todo o desafio, você entende, utilizando apenas esse deck. Foi o primeiro deck que eu montei, você entende, foi as 13 partidas que eu joguei, você entende, e consegui completar, você entende, 12/1. Enfim, você entende, eu espero, você entende, que tenham gostado do vídeo, você entende, eu pretendo também trazer para vocês o vídeo do torneio real, com as 2 evoluções que já está disponível aqui. Já tem muita gente jogando, eu já, você entende, criei, você entende, alguns deckzinhos interessantes para poder trazer para vocês. Mas enfim, eu espero que tenham gostado do vídeo, você entende? Deixa o likezinho aí, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações quando sair vídeo aqui no canal. E se inscreve aí, não vai custar nada para você, tudo bem? Mas vai me ajudar muito. E até o próximo vídeo. Fui. Abraço do bruxo.